violento acidente que aconteceu na região ali entre Carapó e Dourados, né? Esse acidente, uma família ia numa Kombi, quando uma caminhoneta, ao ultrapassar um carro, acabou batendo numa Kombi. No momento do acidente, veio a óbito uma criança, e logo depois a segunda criança foi internada e veio a falecer esse final de semana. Nós estamos aqui com o doutor Wander Medeiros, ele é advogado da família, está acompanhando esse caso e vai dizer para a gente, doutor, que notícia triste essa que aconteceu aí na região de Dourados, na rodovia que liga Carapó a Dourados. Bom dia, prazer receber o senhor aqui no programa, doutor. Bom dia, Tião. É uma pena termos tratado um assunto tão grave como esse. De fato, uma notícia triste. 2 crianças perderam a vida, uma com 9 e outra com 5 anos de idade. E nós estamos agora lutando para que seja feita justiça de todas as formas nesse caso. Muito bem, doutor. No primeiro momento, a gente acompanhou tudo o que aconteceu ali. Estranhamos também, porque a CCR-MS Vias, que administra as rodovias aqui no Mato Grosso do Sul, ela não tem pena de ninguém, não. E até agora há pouco eu dei uma matéria que hoje estava sendo votado a questão da renovação do contrato. E eles que ganharam esse contrato de concessão dessa rodovia, que liga Dourados até a cidade de Guaíra, bem na divisa da ponte ali, e com o objetivo de duplicar essa estrada, se não por completo, na sua grande maioria. Mas nós temos de Dourados até Mundo Novo, eu acho que 2 ou 3 partes de duplicação. E muitos acidentes violentos acontecem nisso aí, né? E eles demoraram, apesar de cobrar o pedágio caro, apesar de não estar sendo investido nada na rodovia, a empresa demorou para mandar assistência nesse acidente aí, né, doutor? Como é que foi visto isso aí? O que nós estamos levantando, né? Aconteceu o acidente e aí o trabalho jurídico, num primeiro momento, é de levantar as provas. O que nós já temos constatado? A demora no atendimento pela CCR da equipe que deveria estar à disposição e chegar no local do acidente com 20 minutos foi o dobro do tempo. Demorou 40 minutos. E a falta desse socorro imediato nos parece que foi decisivo para que essas crianças não pudessem ter tido uma melhor sorte decorrente desse acidente. Essa questão da duplicação das vias também é algo que toda a sociedade constata, é algo público e notório aqui na nossa sociedade, como tem tido acidentes em estradas que já eram para estar duplicadas há muitos anos. Então, a responsabilidade da CCR, pela existência do acidente, ela se configura pela demora do atendimento do socorro, pela duplicação da estrada, que é perigosa, mas já era para estar duplicada há muitos anos, e além de outras coisas que nós estamos constatando. Ao que se sabe, a equipe que deveria estar próxima ao local e prestar o primeiro atendimento estava deslocada para fazer outro tipo de coisa da CCR, como sinalização de vias ou coisa do gênero, enquanto a empresa tem que manter a equipe de pronto-socorro para a atividade de pronto-socorro e não para outras atividades. Muito bem, e aí nós recebemos aqui, eu tenho aqui no nosso site, que o segundo menino, após 5 dias internado, o Diego Valdir Gomes, de 6 anos, não resistiu aos ferimentos e veio a falecer, né? Uma outra situação aí bastante triste, em que a família veio a sofrer com essa situação. E aí, até eu não sei se cabe ao senhor ou a quem cabe esse questionamento, mas nós percebemos que no momento do acidente também se cobrou muito a questão do atendimento, porque era o mais imediato e era o mais rápido a ser feito naquele momento. Mas também, doutor, nós percebemos aí que pouco se falou com a questão do veículo, né? Pouco se falou com a questão do veículo, quem estava dirigindo a caminhoneta, quem foi envolvido nessa questão da caminhoneta. Tanto é que aqui agora, nesse momento aqui, para as pessoas terem
uma informação maior, eu coloco no ar aqui, olha, as pessoas que estão assistindo a gente estão vendo nesse momento aí a foto dos dois meninos, né, as duas crianças. O acidente havia vitimado o irmão Carlos Henrique Gomes, de 9 anos, que morreu na batida. E o segundo menino, ele veio a falecer. E com relação ao veículo, doutor, com relação à caminhoneta que foi envolvida nesse acidente aí, o que está sendo feito, o que está sendo falado a respeito disso aí, doutor? Isso é algo que tem causado muita indignação, Tião. Muita indignação aos familiares. É preciso que as autoridades esclareçam o que está acontecendo do ponto de vista da responsabilização do condutor dessa caminhonete que causou esse acidente. Por quê? Porque ele colidiu com a Kombi que estava sendo dirigida pelo pai das crianças, colidiu atrás, ao que se sabe, numa manobra em alta velocidade, com risco, e, ao que se sabe, sem fazer o bafômetro, simplesmente colidiu. Desse acidente, assumiu o risco pela velocidade que vinha. 2 crianças morreram, e, ao que se sabe, essa pessoa está solta. Por quê? Por que essa pessoa está solta? A comoção social, toda a sociedade está indignada com isso que aconteceu. E a prisão, em hipóteses, quando a pessoa assume o risco de causar a morte na hora do acidente, é muito claro, tem que permanecer preso, até que, se não imediatamente, mas preventivamente. Então, a família é uma família humilde, é uma família que está enlutada. Uma mãe perdeu seus 2 filhos, os 2 filhos naturais que ela tinha, a Dona Maria, e a gente quer saber por que as autoridades não tomaram providências no sentido do encarceramento desse responsável. Porque a hipótese sim, nos parece, de um dolo que a pessoa assumiu o risco ao dirigir nessas condições da estrada. Então, nós estamos atrás, estamos procurando as autoridades, queremos saber da delegado regional, queremos saber do delegado que está conduzindo o inquérito, qual vai ser o discernimento que vai ser dado. Não é possível que 2 crianças percam a vida e nenhuma responsabilidade seja atribuída a quem causou o acidente. E veja, Tião, uma pessoa que sequer entrou em contato com os familiares para prestar qualquer tipo de assistência. Como se do seu ato não houvesse consequência nenhuma. Como se do seu ato não houvesse destruído a vida de uma família. Toda uma família ao entorno. É interessante se falar que eu acompanhei, a gente que está no site, tem as redes sociais, a gente está acompanhando todo momento, tudo o que acontece, né? Eu acompanhei a par e passo, tanto o Oswaldinho quanto o Bronca, as informações, tudo o que acontecia no momento, mas em momento nenhum eu vi a autoridade policial se pronunciar. Olha, o motorista da caminhoneta é o fulano de tal, a caminhoneta tem a placa tal. Essas informações a gente não viu, né? E a primeira coisa que tinha que ser feita no momento que a autoridade policial chegou no local do acidente seria fazer um bafômetro. Um bafômetro no cara da caminhoneta, se o motorista da Kombi tivesse ali um bafômetro do motorista da Kombi, todo mundo teria que ser incluído nessa situação para saber o primeiro motivo, como é que foi esse acidente, né? Porque eu posso estar embriagado e causar um acidente, e se eu faço o bafômetro, na hora já vai estar comprovada a minha embriaguez. Então, eu achei bastante estranho essa situação, doutor. Eu também achei. A gente ainda não teve acesso aos autos do inquérito policial, não tivemos acesso ainda como advogados dos familiares. Estamos buscando isso perante as autoridades. Mas eu também achei muito estranho. E, sobretudo, numa situação em que a criança morreu ali por falta de atendimento da CCR, mas ela morreu no local. Então, a autoridade policial tinha conhecimento que era um acidente que envolvia a morte de uma criança, e agora 2, porque, na sequência, o menor Diego também veio a falecer na semana passada, na sexta-feira. Então, assim, é tudo muito estranho e a gente está aqui para cobrar. E aí o papel da imprensa é muito importante, se vocês também puderem entrar em contato com a delegacia, com a autoridade policial, porque eu acredito que não é só a família que está enlutada, é toda a sociedade que está revoltada com isso que aconteceu. Porque uma situação como essa, 2 crianças perderem a vida num acidente e a pessoa que causou o acidente não ter nenhum tipo de responsabilização, não é algo admissível na nossa sociedade.
Agora, nós também temos que falar, a partir do momento que o senhor está defendendo a situação das famílias, numa situação dessa, vocês estão pleiteando uma reparação, até o próprio motorista do veículo causador do acidente, ele pode ser envolvido nessa causa, ele como causador da morte dos menores, e a empresa CCR MS Via, por ter demorado para fazer esse atendimento. Vão ser envolvidos todo mundo? Como é que vai ser feito isso aí, doutor? Nós estamos levantando todas as provas, nós já notificamos a CCR na semana passada para que ela apresente uma série de informações, desde as condições aonde que estava a equipe do posto 5, que era o mais próximo, que deveria ter ido prestar um atendimento e não foi prestar um atendimento, qual que era o desvio de função que ela estava fazendo, por que que demorou tanto tempo, porque a concessão determina que tem que chegar no local do acidente em 20 minutos, por que que demorou tanto tempo para prestar os socorros? Então, nós já notificamos extrajudicialmente a CCR desde a semana passada. Estamos aguardando que eles entreguem os documentos, entreguem as provas que eles têm, porque a Lei de Acesso à Informação obriga que uma concessionária pública dê as informações da maneira correta. Ao mesmo tempo, nós estamos buscando as autoridades policiais para medir essa responsabilidade do autor do acidente. E, sem dúvida, nós estamos trabalhando com essa tese e da responsabilidade solidária, tanto do causador do acidente, porque estava dirigindo nas condições como vinha dirigindo, mas tanto também da CCR, por não ter promovido a duplicação da via e agora deixar que todos fiquem sujeitos a maior perigo de acidente, mas, sobretudo, pela demora no socorro que deveria ter sido prestado no local imediatamente. Ok, doutor. Quero agradecer a sua atenção. O senhor foi muito gentil aí, o doutor Wander Medeiros, do escritório Medeiros e Medeiros Advogados e Associados, que representa a família aí do Carlos e o Diego envolvidos no acidente. Muito obrigado. Deixar para suas considerações finais, por favor. Eu agradeço, Tião, agradeço por essa oportunidade de falar, sobretudo porque é uma oportunidade de colocar para a imprensa o que está acontecendo, porque numa situação como essa, a imprensa tem um papel fundamental. É a imprensa em cima que auxilia o desempenho das autoridades, que tem que ir atrás, que tem que questionar e descobrir como que uma pessoa que causou um acidente como esse não está presa. Por que não está presa? Eu acho que essa explicação precisa ser dada pelas autoridades. E nós estamos aqui para cobrar isso e estamos atrás de prova para que, se for o caso, que se peça uma preventiva, mas para que haja a responsabilização dos causadores desse acidente. Tanto a CCR pela sua omissão, quanto aquele que causou. Muito obrigado. Ok, agradecimento ao doutor.